Olá, gente! Muito boa tarde. Jogo aberto desta terça-feira no ar. Estamos no ar aqui no nosso YouTube, hein? Ao vivaço, Band Ceará Oficial. Depois, dá uma passadinha por lá pelo nosso canal, se inscreve, compartilha, tá bem? Há um dia da decisão e o Ferroviário ainda nem sabe quando vai viajar, gente. É peleja do início ao fim nessa Série D. A briga pelo título entre os gêmeos, Ferroviário e Ferroviária, está ganhando mais ingredientes e ficando cada vez mais acirrada. Veja este e outros destaques do programa de hoje. A bola vai voltar a subir. Fortaleza Basquete Cearense inicia atividades visando temporada 2023-2024 do NBB. E tem novidades no Carca-Lion. Jogar no Nordeste é sempre um prazer, até porque eu sou nordestino também. Então, tô em casa. Boas novas no DM Tricolor. Pedro Rocha com previsão otimista de retorno aos gramados. Ele está na fase final, né? Que é uma transição física, não é uma transição com uma lesão muscular que dura uma semana, 10 dias, a pressão maior. Volante Hércules pode seguir o exemplo e o meia Caleb já está à disposição de Vojvoda. Você vai ver a peleja do Ferroviário na Série D. Há um dia da primeira grande final, fora de casa, nem sabe ainda quando vai viajar. Enquanto isso, os técnicos seguem os trabalhos e estudam os adversários. Espero que a gente consiga também esse objetivo, que é o título. Nosso desejo, sim, é brigar pelo título. Nós vamos nos concentrar o máximo possível para que nós possamos desfrutar desse prazer aí. E ainda, você sabe como o Ceará recebeu o apelido de vovô? Ou vozão, mas muita gente não sabe a origem nem o motivo desse nome. Que seria por conta de um antigo presidente do Ceará, o Meton Alencar Pinto. O nome vovô veio. Isso e muito mais a partir de agora no Jogo Aberto. Que legal, hein? Aí para os alvinegros mais saudosistas que gostam de história, daqui a pouco esse VT que está imperdível. Mas eu começo com o basquete. Vamos matar a saudade daquela bolinha subindo? A temporada 2023-2024 está chegando e o Carca-Lion ganhou mais um reforço para o reinício dos trabalhos no NBB. Um baiano em solo cearense. O ala pivô Felipe Queiroz, que estava por último no Corinthians, é a mais nova contratação do Carca-Lion. Jogar no Nordeste é sempre um prazer, até porque eu sou nordestino também. Então, tô em casa, né? Tô me sentindo muito bem, adaptado com o clima. Isso aqui é muito maravilhoso. Fortaleza é uma cidade linda, né? E a expectativa é sempre as melhores, né? Gostando muito daqui. Felipe é mais um dos nomes que chegam para reforçar o tricolor nas quadras para a temporada 2023-2024 do NBB, que promete pegar fogo. O elenco passa por reformulação e quer chegar reforçado para escrever uma nova história no basquete. Tá sendo uma excelente preparação, né? A gente começou um pouco antes, visando aí uma boa desenvoltura da equipe, né? Visando sempre as melhores posições, uma equipe jovem, muito aguerrida, todo mundo trabalhando muito duro, desde a comissão técnica até os atletas. E acho que pra gente vai ficar muito à vontade, né? A gente vai dar o nosso melhor dentro de quadro, representar a camisa do Fortaleza do jeito que ela merece, né? E nada como chegar e ser bem recepcionado pela grande torcida. Felipe é acostumado a grandes jogos com arquibancadas cheias. Afinal, veio do Corinthians. O NBB 23-24 começa em outubro e o que os atletas mais querem do torcedor é o mesmo apoio que o futebol vem recebendo. Uma torcida imensa, já vi jogos do Fortaleza e a torcida representa muito bem, os jogadores se doam dentro de quadra, até para continuar cativando a torcida se sentir representada, que eu acho que é o que mais os torcedores esperam, né? Saber que tá todos os atletas, né, no geral, estão ali se doando, se entregando o máximo para representar o time do coração. Show NBB em outubro e claro que a gente já fica de olho acompanhando todos os preparativos. Série D do Campeonato Brasileiro em sua reta final. Paulinho Kobayashi se prepara aí para mais um grande momento à frente do Ferroviário. O técnico participou, gente, de um bate-papo com Elias Júnior no programa da Band Esportes Primeiro Tempo. Ele falou sobre o trabalho à frente da equipe e projetou a final da Série D contra a Ferroviária. Vamos ver. Ferroviário, a gente consiga aí o objetivo, né? Eu sei que não vai ser fácil, principalmente pela tradição. Eu sou de São Paulo, conheço bem a Ferroviária,
não tive a oportunidade de trabalhar na Ferroviária, mas eu entendo assim que dentro do cenário paulista, paulistana, a Ferroviária sempre teve muita tradição. Joguei contra a Ferroviária, tem até um gol que eu fiz na Ferroviária quando jogava pelo Santos, e fico muito feliz de poder voltar a São Paulo numa decisão, né? Tive algumas oportunidades de trabalho como treinador já em São Paulo, mas agora chegando num Campeonato Brasileiro, numa decisão de Série D, para disputar com a Ferroviária. E nós tivemos a melhor campanha, né? De todos, 64 clubes, um campeonato muito difícil, são 64 equipes, e nós fizemos a melhor campanha. Então, por isso nós decidimos em casa, mas não tem vantagem nenhuma. Se tiver 2 empates, vai ser pênalti. Então, a única vantagem é decidir em casa. E o retrospecto nosso dentro de casa tem sido muito bom, muito positivo. Espero que a gente consiga também esse objetivo, que é o título, sabendo que nós vamos encontrar dificuldade em São Paulo contra a Ferroviária, mas aqui em casa espero que a nossa equipe consiga desenvolver o bom futebol que tem feito e conquistado até aqui as vitórias. Boa, grande Paulinho, não me canso de elogiar, merece demais tudo que vem conquistando e merece ser campeão também, a gente fica na torcida. Mas olha, essa primeira grande final já está complicada antes mesmo da bola rolar, hein, gente? O próprio Paulinho Kobayashi já fez duras críticas, o Ciel também, Federação e CBF pela falta de cuidado com a logística dos clubes. Para vocês terem uma ideia, o Ferroviário ainda nem tem definição sobre a viagem para o jogo de ida. Já devia estar lá, né? O jogo é amanhã. Segundo a assessoria, a empresa responsável pela logística da Série D havia sugerido um voo na madrugada da segunda-feira para terça-feira, com a viagem sendo iniciada às 11h30 da noite e sendo encerrada hoje pela manhã, com o time chegando lá em Araraquara, véspera do jogo, tendo que passar aí a noite inteira viajando. O clube não aceitou o plano de voo e até o momento segue aguardando uma nova decisão. O time fez agora pela manhã o treino já pronto e segue no aguardo de novidades. Eu recebi informação agora há pouco que me parece que querem dividir o elenco, uma parte viaja. Gente, enfim, isso acaba com o planejamento que é traçado pelo departamento físico, de fisiologia, atrapalha de qualquer forma. A gente torce para que os meninos cheguem lá. Não sei se estão tentando aí um adiamento dessa partida, mas a gente torce para que eles cheguem inteiros, fisicamente, principalmente mentalmente, porque é um jogo importantíssimo, né? Bom, paralelo a tudo isso, datas e horários definidos, até agora nenhum sinal de que algo possa mudar. Vamos conferir aí, ó. Amanhã, então, nós temos o jogo de ida, dia 13 de setembro, às 8 horas da noite, estádio Dr. Ademar de Barros, lá em São Paulo, né? Sempre lembrando, Ferroviário joga a segunda em casa, porque tem a melhor campanha geral, e o jogo de volta já no sábado. Lembrando que tem uma viagem, hein, gente? Então, o time mal tem tempo de fazer regenerativo, de fazer um novo treinamento para, de repente, corrigir os erros que foram vistos na primeira partida. É tudo assim, ó, nas pressas mesmo. Sábado, dia 16, às 4 horas, aqui no Presidente Vargas. A gente torce para que o Ferroviário consiga um resultado importante lá dentro. Vamos ouvir agora, então, o técnico da Ferroviária, o Alexandre Lopes, sobre mais esse desafio. Ele que chegou na Ferroviária, gente, numa situação bem difícil. Conseguiu, ó, levar o time ao acesso e depois à grande final. Vamos ouvir. A gente assumindo a equipe no momento como estava, né, um momento totalmente desacreditado, e a gente tendo condição aí de figurar entre as 2 melhores equipes da competição. 64 equipes, a gente chegando aí no topo, né? Para nós é um momento único, um momento especial, para o clube um momento especial, e nós vamos tentar o máximo possível, né, brigar pelo título. Já que nós chegamos até aqui, nosso desejo sim é brigar pelo título. Nós vamos nos concentrar o máximo possível para que nós possamos desfrutar desse prazer aí de levantar a taça. Vamos lá, gente, vai dar certo, Ferroviário. Douglas fora dessa primeira partida, desfalque importante, hein? Mas vamos na torcida para que dê tudo certo, né? Agora vamos falar do Fortaleza, gente, que se prepara aí para uma maratona de jogos contra o Corinthians. Olha aí as imagens, os atletas treinando forte para essa sequência com o time paulista, uma partida pelo Brasileiro, mais 2 pela Sul-Americana. Após 10 dias longe dos gramados, o Fortaleza volta com o jogo em casa, diante de mais de 30 mil torcedores que já estão confirmados. Isso aí é o mínimo, hein? Para essa partida que está sendo considerada uma prévia para a semifinal da Sul-Americana.
também entre os dois times. O jogo será nessa quinta-feira, às 19 horas, aqui na Arena Castelão. E ontem, após esse treino aí, ó, o DM Tricolor se pronunciou. Tem atletas importantes que estão por lá e que já passaram, né? O médico Cláudio Maurício trouxe excelentes notícias. Vamos ouvir aí. Fazendo um balanço do nosso departamento médico hoje, a gente tem com a gente 2 atletas e o Caleb em fase de transição. Já está, na verdade, liberado para preparação física, trabalhando com o grupo já. O Caleb que teve um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito. Na classificação da gente, é algo bem específico da nossa área, mas é um grau 2, 3. Lesão semelhante à que o Tiquinho, presidente do Botafogo, teve há pouco tempo. E é uma lesão que, na nossa avaliação, é compatível com o tratamento conservador, não precisava de cirurgia. E assim a gente fez, respeitando as etapas, e hoje ele já está liberado para o trabalho com o grupo, e aí já está com uma opção para o professor escolher, né, o momento de utilizá-la, já visto que foi uma parada longa, de 30 dias praticamente, né, 4, 5 semanas, então ele tem que recuperar toda a condição física para ser utilizado, né. Os outros 2 atletas, foram 2 atletas que felizmente tiveram lesão mais grave, né, que foi o Pedro Rocha e o Hércules. O Pedro Rocha teve a lesão no jogo da Copa do Nordeste contra o Bahia, lá em Salvador, em fevereiro, meio de fevereiro. Em geral, nessas lesões de ligamento, a gente não executa a cirurgia logo em seguida da lesão. Às vezes, os colegas perguntam para a gente, que não é da área, por que não operou ainda? Porque existe uma resposta inflamatória inicial, com derrame sinovial, enfim, você não opera naquele primeiro momento, um hematoma também. Então, você tem que aguardar, como a gente chama, esfriar esse momento, para depois submeter o atleta à cirurgia. O Pedro, graças a Deus, completou o 6º mês, está entrando no 7º mês. E aí fica meu registro aqui, não só do agradecimento ao nosso DM, pelo todo o suporte que deu para ele, nossos terapeutas, médicos, fisiologia, preparação física, todos, mas um agradecimento especial ao próprio Pedro, pela dedicação dele, né? Não é fácil passar por uma lesão dessa, no momento que ele estava num momento muito bom da sua carreira, mas ele é muito, muito, muito dedicado, sempre com ótimo astral, nunca com cara feia, e agora está colhendo o que ele plantou. Tá no 6º, completou o 6º mês, entrando no 7º. A previsão, geralmente, entre 7 e 8 meses para que ele volte a jogar, mas a gente, assim, nosso prazo que a gente tinha estipulado para ele é que ele voltasse na 31ª rodada, que seria a primeira semana de novembro. Mas é possível que ele volte até antes, isso vai depender da evolução dele. Ele está na fase final, né, que é uma transição física, não é uma transição com uma lesão muscular que dura 1 semana, 10 dias, é uma transição maior. É feito com a preparação física, mas com a supervisão dos médicos e terapeutas. E é a fase que vai começar a ganhar mais força, vai ganhar mais volume muscular da perna afetada e, se Deus quiser, a gente vai ter ele de volta em breve. E é bom que ele serve de exemplo para o Hércules, né? Um garoto novo, no auge da sua carreira, né? Assim, começo de carreira ainda, mas num momento ótimo. Falava-se muito no mercado europeu do Hércules, que é um destaque fisicamente e tecnicamente. Atleta que chega na área, que faz gol, uma promessa e orgulho da gente tê-lo aqui com a gente. Que no começo, como todo atleta que tem uma lesão dessa, ficou um pouco desanimado, normal, natural que isso aconteça, mas que agora já está bem motivado, fazendo as primeiras etapas, né, começando a fazer alguns movimentos de extensão para que a gente não tenha perda de alguns movimentos musculares, nem de ângulos de extensão e flexão do joelho. Então, essa fase inicial é uma fase mais passiva e começando as atividades ativas, mas a programação dele é a mesma, que ele siga o mesmo programa, que no comecinho de fevereiro ele vai estar completando também o 6º mês, que é o que o Pedro está completando hoje, e aí a gente vai fazer essa evolução final com ele no mês de fevereiro e março, para que ele volte a atuar com grande performance, como ele vinha fazendo antes da lesão. Grande doutor Cláudio Maurício, impressionante, hein? 1 mês antes, uma lesão como essa, excelente notícia mesmo. Vamos para o intervalo aqui no Jogo Aberto e eu volto com uma matéria especial para você, torcedor do Ceará, que gosta da história do clube, que é saudosista. Você sabe por quê? Que o seu clube tem um apelido de vovô. Me espera aí que na volta eu te conto.
Voltamos! Gente, chegou a hora de mostrar toda a sua habilidade na hora de driblar dificuldades, ainda mais nessa semana de pagamento. Tem gente que ainda tá fazendo pagamento, hein? Um monte de conta aí para pagar. E uma dica show de bola é, você comprar agora, deixa eu mostrar, a Telecena por apenas R$16, baratinho, hein? E ter a chance de multiplicar o seu dinheiro, afinal, são quase 6 milhões de reais em prêmios nessa edição. Olha quanta coisa legal. Pois é, galera, semana de pagamento chegou, mas o dinheiro acaba rapidinho, né? Então se liga nessa dica pra esfriar a cabeça. Telecena de primavera. Com ela a preocupação já era. Afinal, no Ganhe Já tem mais de 50 mil prêmios de até 10 mil reais na hora. Além de boladas em dinheiro dos quadros, 5 sorteios de carros por semana e casa todo domingo. Telecena de primavera, o jeito mais fácil de realizar sonhos. Olha aí, gente, com esse trio Maiara, Maraísa e Telecena não tem como dar errado, né? Então, segue a dica delas e vá agora na lotérica ou agência dos Correios para garantir essa edição de primavera ou baixe o aplicativo no celular que rapidinho você compra as suas. Nessa edição tem mais de 50 mil prêmios só no Ganhe Já, ou seja, ficou ainda mais fácil ganhar. Aproveita! Vamos voltar a falar de futebol? Ontem teve o encerramento da 27ª rodada da Série B. O Avaí venceu o Novo Horizontino, próximo adversário do Ceará, hein? Com um gol no apagar das luzes e se afastou ainda mais do Z4. Veja como foi. Série B, encerramento da 27ª rodada. Na ressacada, vitória importante do Avaí para cima do Novo Horizontino. Após a tentativa de Jean Kleber, a bola desviou em Paulo Eduardo e tomou o caminho da rede 1-0. Assim, o time catarinense abriu 3 pontos de diferença para a zona do rebaixamento, enquanto a equipe paulista, na briga pelo acesso, está em 4º lugar. Olha aí, aos poucos o Avaí escapando, hein? O Ceará enfrenta o Novo Horizontino na próxima rodada, tentando aí mudar a escrita do time quando joga fora de casa, mas o jogo é só na próxima segunda-feira, dia 18. Agora, você que é torcedor, sabe me dizer por que o apelido do seu time é Vovô? O Pedro Pinheiro traz essa resposta pra gente. São 109 anos de história, um tempo muito longo. Fundado em 1914, o Ceará Sporting Clube já viveu diversos momentos. Muitos títulos, mas também muitas histórias. Um clube que conquistou a nação preta e branca. Não é à toa que é conhecido como o time do povo. E no meio de tanta história, o Alvinegro de Porangabuçu não tem só esse apelido. Ele é conhecido também como Vovô ou Vozão, mas muita gente não sabe a origem nem o motivo desse nome. Existem 2 histórias envolvendo isso, e para descobrir precisamos voltar no tempo, cerca de 88 anos atrás. Existe uma lenda, que é inclusive a versão mais conhecida dessa origem, que hoje a gente sabe que é uma lenda, que seria por conta de um antigo presidente do Ceará, o Meton de Alencar Pinto, né, que, segundo a lenda, receberia os jogadores da base, né, basicamente adolescentes, tanto do Ceará quanto de outros times que atuavam, né, treinavam aqui nos nossos campos, receber esses garotos como meus netinhos, né? E por isso o apelido acabaria tendo sido pegado, né? Porque os adolescentes chamariam, né, e diriam que vamos treinar ali no campo do vovô, em relação ao Meton de Alencar Pinto. Porém, em 1935, no período que Meton de Alencar Pinto foi presidente do Ceará, alguns pontos estão incompatíveis nessa história. Essa é uma lenda, né, uma história que a gente sabe que hoje que não se sustenta, né? Porque em 1936, quando a gente tem essa primeira reportagem conhecida chamando o Ceará de Vovô, o Meton de Alencar tinha apenas 39, 40 anos, né? Em 35 foi quando ele foi presidente do Ceará pela última vez. Então, não faria sentido um homem de 39 anos receber o apelido de vovô por parte de adolescentes, né?
Uma outra coisa que também questiona essa versão de que seria ele, o vovô original, é que em 1935, quando ele era presidente, o Ceará sequer tinha esse campo que nós temos hoje, né? A sua sede própria, que só foi lá na década de 40. Então, acaba que não faz sentido ter o Meton de Alencar como o primeiro vovô, apesar de ser a história mais conhecida, inclusive muitos livros que contam a história do Ceará Esporte Clube contam essa história como verdadeira, né? Com essa sendo definida como lenda, vamos para outra história. Aí teremos que voltar ainda mais no tempo. O Ceará foi o primeiro clube fundado no nosso estado por um grupo de jovens. 24 pessoas estavam envolvidas nisso. E fomos atrás da família de Gotardo Moraes, um dos fundadores do time. O meu avô era Gotardo Augusto de Moraes, um dos fundadores do Ceará Esporte Clube, juntamente com meu tio-avô Célio Moraes. Eles fundaram o time, depois eles começaram com um time chamado Rio Branco e depois passaram a fundar o Ceará Esporte Clube. Por fazer parte da família de um dos fundadores, ele sempre escutou uma mesma história do seu avô. Isso em relação ao apelido vovô do Ceará Sporting Clube. Eu era bem jovem, né? A história que eu escuto com o passar do tempo é que ele era um dos fundadores, né? Jogador também. Foi quem fez o gol do primeiro tricampeonato em 1917. E que por causa dessas e outras de ser mais antigo, o nome vovô veio devido ao time ser o time mais antigo do Ceará. História essa que foi provada. Essa ligação do Ceará Esporte Clube com o apelido de vovô, ela já é bastante antiga também, né? Os primeiros registros que a gente tem do Ceará sendo chamado de vovô ou de vozão é ainda ali de 1936 na imprensa. Então, mas acaba que essa origem, ela tem uma certa disputa em cima disso, né? Então a gente começou a fazer uma pesquisa para realmente tentar identificar qual é a origem, né, do apelido de vovô. E acaba que é um negócio muito mais simples, né, muito mais comum. O Ceará Esporte Clube é o vovô porque é o time mais antigo em funcionamento do nosso estado, né? Então, os jornalistas, para não ficarem repetindo nas reportagens Ceará, 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 né, para ter uma variação realmente no texto, acabavam criando muitas vezes títulos, como por exemplo, Time do Povo, Mais Querido, que é muito comum hoje em dia também. Então o vovô veio disso, né, de um time venerável e que realmente é um time que deve ser respeitado, né? Não só da gente que trabalha aqui no clube, mas de todos os torcedores, né? As pessoas dedicam boa parte da sua vida, né, suas emoções. E o vovô foi além de apelido, se tornou o mascote do clube. Times no Brasil começam a apresentar seus mascotes e o Ceará não fica atrás, né? Primeiro com desenhos, né? De ver diversas figuras representando o vovô já há bastante tempo, mas também em campo, né? Quanto por parte da torcida mesmo, que abraçou muito isso, né? Acabou se criando essa lógica de o mascote do Ceará deveria ser também o vovô. Até hoje, todo jogo ele está lá, dentro de campo e junto com a torcida para apoiar o Ceará. E ele anima bem, viu? De um simples apelido, se tornou uma figura marcante e única para o clube alvinegro em toda a sua história. Um dos seus principais símbolos, né, mais marcantes, a figura do vovô. Você vê ele de longe, você vê Ceará Esporte Clube. Boa! Pedro Pinheiro, Tainá Almeida, Ranilson Salles nas imagens e o Ed, que deu o nome dele aí na edição. Parabéns, equipe. Bom, gente, hoje é terça-feira, dia de ficar dinizado, meu povo. A seleção brasileira entra em campo para mais um desafio pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante do Peru. A estrela que fez história, claro, está garantida. 2 gols contra a Bolívia e ele chegou a 79 com a seleção principal. Segundo a FIFA, o principal artilheiro do Brasil. E tem mais. Na última vez que esteve em Lima, Neymar marcou 3 vezes. Eram as eliminatórias também em 2020, vitória por 4-2. Aquele atacante que até tentou, mas não balançou as redes, em Belém do Pará, também está garantido para tentar de novo e tem o apoio dos companheiros para seguir nessa batalha. Com esse estilo de jogo que a gente tem, né, com essa filosofia do Diniz, né, eu acho que oportunidades virão. Então a gente
procurou passar tranquilidade para ele, porque esse gol vai vir, esse gol vai sair. Aquela contusão que assustou na estreia já não assusta mais. Sem lesão na coxa direita, Gabriel Magalhães é outro que deve começar o jogo. Em poucas palavras, o mesmo time está mantido. Pelo futebol apresentado na goleada ou para afinar a orquestra sob novo regente, hein? Tem a ver com as duas coisas, eu acho. Eu acho que eu gostei do time bastante e também com o tempo. E os jogadores já vão ganhando um pouco mais de entrosamento. E se começa a fazer muita troca, acaba perdendo um pouco do ganho que eles tiveram. Então, a tendência é de manutenção da equipe. Para não perder o ganho, vamos lá. O Brasil começará a partida de hoje com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Casimiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Neymar, Rodrigo e Richarlison. O Peru muda, necessidade. Um jogador expulso, 2 machucados na estreia. Alterações no time que tomou 5 bolas na trave contra o Paraguai, mas garantiu um empate sem gols fora de casa. O técnico Juan Reynoso deve mandar a campo a seleção peruana com Galese, Corso, Tapia, Abraham e Marcos Lopes. Jesus Castilho, Yotun, Cartagena, Andy Polo, Carídio e Paulo Guerreiro. Guerreiro, alguém que desperta atenção e cuidado especial. É um atacante que eu conheço muito bem, desde a época do Corinthians. Creio que jogadores podem até mesmo melhorar com o passar da idade, então a cautela é sempre a mesma, o rigor é sempre o mesmo. E a gente vai se preparar da melhor forma, não só pensando no Guerreiro, mas sim na seleção peruana, que é uma seleção muito qualificada. Coletivo que requer atenção para que não haja um tropeço inesperado. A primeira coisa é que o Peru é uma grande equipe. A gente viu aí 5 jogos do Peru. Time muito forte fisicamente, time bem treinado. E a gente espera, assim, dificuldade aqui no jogo. E vai ser com casa cheia. Os 43 mil ingressos do Estádio Nacional de Lima foram vendidos em poucas horas. O duelo Peru-Brasil vai ser hoje, às 11 da noite, no horário de Brasília. A seleção brasileira entra em campo para manter uma longa invencibilidade. Esse tabu é de quase 8 anos sem perder um jogo de eliminatória. São 35 partidas. Mesmo assim, é preciso muita calma nessa hora. Eu acho que, assim, que a euforia é uma coisa típica do torcedor, que gosta que um time, quando ganha de 5-1, e a gente jogou bem, e o fato, a gente não pode esconder que o time jogou muito bem contra a Bolívia. Mas já passou, a gente precisa ter o pé no chão. Agora é um outro jogo aqui, fora de casa, tem uma certa rivalidade, é um time tradicional. Fernando Diniz vai assim implantando sua filosofia. Um futebol que privilegia o ataque sem se esquecer do sistema defensivo. É isso que vamos acompanhando aos poucos neste começo de trabalho. A minha ideia, embora não pareça às vezes para o público, mas também é de montar de trás para frente, no sentido de ser primeiro um time que se protege bem. A gente criou muitas chances contra a Bolívia e ofereceu quase nada, sabe? Então esse é o ideal pra gente. A única chance que você tem de não tomar gol quando você está jogando futebol é quando você está com a bola. Não tomar gols e fazer gols. É o mundo ideal. Falta muito ainda para o grande objetivo, a Copa de 2026, quem sabe com o Hexa. A eliminatória da América do Sul não chega a ser um bicho-papão. Das 10 seleções, 6 vão para o próximo Mundial e outra ainda tem chance da repescagem. É um laboratório para voos maiores, voos que nos levam à lembrança de tempos dourados. Nos levam à lembrança mesmo. 11 horas da noite, amanhã, nem que eu chegue aqui bocejando, mas eu não perco o jogo da minha seleção. A você que ficou comigo até agora, um beijo, gente. Boa tarde. Amanhã a gente volta, hein? Tchau, tchau.